Alô, amigos queridos, aqui é o Fernando Sérgio. E aí, estão prontos para que a gente possa falar sobre a 13ª rodada? É verdade, ainda falta muito, gente, né? Ainda falta muito, mais de 20 rodadas. Vai haver a paralisação, aquela paralisação. Estou falando da Série A do futebol brasileiro. Você sabe que nas segundas-feiras eu tenho como convidado lá de São Paulo nosso querido amigo, o Luiz Henrique Oliveira. Muito bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Fernando, tudo bem? Tudo bem para você, tudo melhor, né? Para mim não tudo bem não, porque o Vasco da Gama, infelizmente, é uma coisa curiosa. Eu queria até começar comentando, para não perder o raciocínio que eu estava tendo aqui antes de ligar para ti, do Vasco da Gama, porque o Vasco é uma coisa curiosa. Veja você, o primeiro jogo, né, o primeiro tempo, foi um Lalá Tomacá com uma ligeira predominância do Corinthians, né? Atacou mais o grande Léo Jardim, que é um baita de um goleiro, poderia, a meu ver, até ser convocado, fez umas 3 ou 4 defesas difíceis. Então seria normal, como aconteceu, que em uma delas ele tomasse o gol. E até o gol foi muito bonito, feito pelo Bidu, né? Na verdade, de um passe de letra, e de repente ele botou num cantinho que não tinha como chegar. E o Léo Jardim tomou o gol. Bom, mas aí deu-se a expulsão de um jogador do Palmeiras, no meu entendimento, justificadamente, porque ele meteu o pé, poderia ter quebrado o outro e tal, foi expulso. Ora, o que acontece no futebol, quando um time fica com menos um jogador, a tendência é recuar para não tomar o gol. E foi o que aconteceu, e a tendência do Vasco seria atacar. Foi o que aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo foi todo do Vasco da Gama. Porém, faltou pontaria, é o que eu venho falando por aqui. Não adianta você dominar, chutar para fora, chutar mal, chutar em cima do goleiro, porque você chuta em cima do goleiro é como se fosse atrasando a bola, às vezes com mais força, é evidente. Méritos também para o goleiro do Corinthians. O fato é que o Vasco, então, mais uma vez, perdeu para o Corinthians, que não ganha desde há muito tempo, mais de 11 anos, acho que é isso, e perdeu de 1-0. Está em 10º lugar? Pois é, mas outros lugares poderão ser mexidos. De qualquer maneira, o Corinthians sai da zona de rebaixamento. E tem um fato interessante que a gente tem que prestar atenção com relação ao Corinthians, é que o Corinthians não toma gol há 6 partidas. Não é mérito exclusivo do técnico que afundou o Vasco da Gama, que é o Diniz, e que agora é o técnico do Corinthians, não, porque ele está a apenas 2 ou 3 partidas, se não me falha a memória. Mas de qualquer maneira mostra que tem uma defesa forte. Ontem ela atuou muito bem. Infelizmente o Vasco perde, mas acredito em que possa haver outras vitórias, levando em consideração o time que o Vasco tem. Eu acho que é um time para ficar no meio, não acho que vá ir muito além. Lamento muito, gostaria de falar outra coisa para os torcedores vascaínos. Mas agora eu tenho uma pergunta a fazer para o nosso Luiz Henrique Oliveira, que você sabe, além de trazer as suas opiniões com relação ao futebol, ele é Palmeiras de 4 costados. Palmeiras ganhou mais uma, ganhou do Bragantino de 1-0. A pergunta, aliás, é do Marcos Oliveira, estou vendo aqui no computador. Ele diz o seguinte: olha, eu sou palmeirense, gosto muito da presença do Luiz Henrique. Olha, bacana, um abraço para o Marcos. Então, e ele diz o seguinte: eu sou palmeirense e estou com medo, porque o Flamengo está vindo com uns resultados mais definitivos. Eu acho que ele deve aludir aos 4-0, né? Enquanto o Flamengo, é isso que eu entendia, enquanto o Flamengo ganha de 4-0, o Palmeiras ganha de 1-0. Mas é aquela história também, ainda o técnico do Palmeiras está suspenso. Quer dizer, são coisas que se equivalem ou não. Luiz Henrique Oliveira, é a pergunta. É para ter medo do Flamengo? É isso que ele fala? Então, Fernando, a pergunta dele, a preocupação dele é válida, sim, porque eu falo isso em relação ao ano passado, que o Palmeiras estava mais ou menos nessa mesma situação,
e acabou no final do Campeonato Brasileiro do ano passado entregando o título de bandeja para o Flamengo. E esse ano o Palmeiras está na frente ainda, está com 32 pontos. Em segundo está o Flamengo e o Fluminense, ambos com 26. Só que o Flamengo tem um jogo a menos por fazer, que é um jogo atrasado contra o Mirassol, que a gente não sabe quando vai ser realizado. E o confronto direto entre os dois. Eu vou falar por hipóteses, por exemplo, 32-26. Digamos que se o Palmeiras, o Flamengo, melhor dizendo, vence esse jogo atrasado, ele pularia para 29. Aí teria no confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo ganha, porque o mando vai ser do Flamengo. O Flamengo alcançaria o Palmeiras, quer dizer, não tem nada decidido, evidentemente não estamos nem na metade do campeonato. E na minha opinião a preocupação dele realmente é válida, faz sentido a preocupação dele. Porque o Flamengo, apesar que jogou com um time ontem que estava praticamente não ganhando de ninguém, né? O Atlético Mineiro, no caso. E não sei se você sabe, o Hulk não jogou ontem, parece praticamente que ele não joga mais pelo Atlético, porque estão sondando ele está sendo cotado a ir para outro clube. Acho, não tenho certeza, que esse clube que estão alegando seja o Fluminense, mas não é certo. É o Hulk, acho né? Que é, posso afirmar, eu acho que é. E como ele já jogou 12 jogos, e se ele fosse escalado no jogo de ontem, ele não poderia mais atuar por nenhum clube aqui no Brasil. Ele teria que continuar no Atlético. E ele está insatisfeito no Atlético. Ele já estava insatisfeito antes. A diretoria do Atlético Mineiro não deixou ele sair. Acho que a pressão da torcida pesou. E agora ele está... Tá para sair mesmo. É o Hulk de quem você está falando, não é isso? O Hulk, isso mesmo. Que é um belo jogador, hein? Provavelmente ele não joga mais pelo Atlético. Que loucura. Eu acho que ele vai ter... O destino dele talvez seja o Fluminense, mas eu não tenho certeza se é o Fluminense, mas tudo caminha a ser o Fluminense. Há um boato por aqui de que ele estaria acertando com o Fluminense, mas há quem diga também que o Grêmio estaria interessado. Não sei. Também, de qualquer maneira a gente vai tá aguardar. Eu acho que sim. Falar em Fluminense, o que você acha do Fluminense? Como está indo, porque houve duas fases, aconteceram duas fases. O Fluminense, no momento, começou a apresentar um futebol muito bonito. O que eu chamo de futebol muito bonito? Antes de falar esse comentário, senão acabo esquecendo e passa aqui o nome. Veio pelo Facebook a Márcia Rodrigues, e ela dizendo: bom dia, amigos, acordei cedo hoje, né, Luiz? Uma coisa assim. E diz mais: Luiz é fera nos comentários dele. Entende tudo de futebol, tá vendo? A Márcia Rodrigues, dá um alô pra ela. Eu sou amigo dela, ela é muito boa gente. Gente boa. Um abraço pra ela. Tá certo. Mas aí o que eu quero dizer é com relação ao Fluminense. O Fluminense tem feito partidas razoavelmente boas, né? E com um futebol realmente bonito a nível de meio de campo. Talvez eu não tenho acompanhado muito os jogos do Palmeiras, por razões de coincidência de horário e tal, mas o futebol mais elegante até bem pouco tempo era quase que unanimidade, era o Fluminense. E daí deu a impressão de que o Fluminense estaria realmente competindo para o primeiro lugar. Mas aí começou a mostrar algumas fragilidades. A principal delas é a que o meu Vasco, infelizmente, tem. Chutar, na hora de chutar gol, ter pontaria. Então não adianta, você faz... É claro que o passe é muito importante, né? Claro que é. Mas a passe final, a hora da conclusão, quer dizer, eu fico assim impressionado, por exemplo, com o Renato Gaúcho, que é uma pessoa que eu admiro, um técnico que eu admiro, um jogador de futebol que eu sempre admirei. Poxa, se o Spinelli, isso no Vasco da Gama, fez 2 gols lá no Pará, né, contra o Paysandu, todo mundo pensava... O Remo, Fernando, foi o Paysandu, não foi o Remo. Não, foi 2-0. Sim. Não, estou falando do time. O Remo. Não, teve também, tem certeza que foi do Remo, né? Muito bem. Não, é o Remo, o Paysandu está na Série C do Brasileiro, Não, Remo, mas foi para a Copa do Brasil. Foi jogo pela Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, sim, verdade. Foi 2-0 no Remo. Está falando da Copa do Brasil. Tá. Então, se o cara... no Remo, o Spinelli também fez gol. Mas na Copa do Brasil foi 2-0 lá para o Vasco da Gama, 2 gols de Spinelli. O que a maioria pensou? O Spinelli garantiu
a titularidade, quer dizer, ganhou o fato de ser titular, né? É o que se pensava. Então entra com o David, que não tem feito, tem alternado partidas boas e más. Não é mau jogador, mas não está numa fase esplendorosa. Olha, ele deixa para mudar o time faltando 15 minutos para terminar o jogo, perdendo de 1-0, precisando do empate, porque aquela história não dava mais para vencer, mas empatar dava. O time dominou todo o segundo tempo. Parabéns à defesa do Corinthians, mas ou chutava a bola fora. Olha, eu contei pelo menos 5 centralizações de jogada, aquela que o cara pode vir de cabeça e que o cidadão estava a 2 metros de distância e a bola caiu 2 metros depois. Aí é impossível, nem jogador do Bragantino, que é do Red Bull, vai ter asas para chegar lá. Quer dizer, então, aquele menino que é um belo jogador e vai acertar o passo, se Deus quiser, que é meu Deus, o colombiano, pois é, o Andrés Gomes. O Andrés Gomes dribla, chutou uma vez, que foi uma bola mais forte, mais praticamente atrasada para o jogador, e deu uns 2 ou 3 petardos que foram parar lá em cima da galera. Quer dizer, então não adianta. Se você não tiver... Aí entra o menino, o Spinelli. O passado do Spinelli estava tinha 22 gols no último clube dele, aqui na América do Sul. Então o cara já vem com um histórico. Porra, fiz 22 gols. E o cara tentou 2 vezes. Uma vez ele cabeceou para fora, outra hora ele cabeceou, mas a bola chegou no cara. Mas faltava o quê? Faltava poucos minutos para o término do jogo. Então amargou a derrota. Não foi acachapante, mas é aquela história, sorte do Corinthians que respirou. O que você achou do que eu falei? Não, tá certo, a sua análise é correta. E eu imaginei que o Corinthians venceria pelo fato de o casa, técnico, né? corintiano ser isso, além de ser em casa, o técnico corintiano ser o Diniz, que o Diniz já comandou o Vasco, ele já conhece o estilo do jogo do time que ele comandava. Mas aí, mesmo com a expulsão do jogador corintiano, o que aconteceu foi exatamente: o Corinthians vencendo os jogos, ficou recuado, dando a bola para o Vasco, e o Vasco não sabia o que fazer com a bola, né? Não tinha finalização, faltava aí não adianta. Pontaria. E aconteceu, e deu no que deu, perdeu por 1-0. E aí eu estou vendo a tabela de classificação aqui, olha que coisa curiosa. O Vasco está no meio da tabela com 16 pontos, né? A metade dos pontos do Palmeiras. Só que a distância do Vasco com 16 para o primeiro time na zona de rebaixamento são 2 pontos. São 2 pontos. O Santos é o primeiro time na zona, está com 14 pontos. Tá certo. O Santos está com 14 pontos na zona do rebaixamento. E o Vasco em 10º com 16. Só que tem da parte de baixo da tabela, do 10º até o 17º, a diferença de 1 ponto entre cada um. De 1 ponto. É uma coisa bem curiosa. Está tudo muito próximo, né? O Santos acabou entrando na zona de rebaixamento. Só se destacando aí a parte de cima, principalmente com relação ao Palmeiras, que tem mantido 6 pontos de distância, né? Que são 2 jogos efetivamente. E tem uma coisa que também, da mesma forma que aquele nosso ouvinte, acho que foi o Marcos, né, manifestou um certo, eu não diria temor, mas respeito com relação ao Flamengo, que é bom que se respeite, é aquela história. Mas, de qualquer maneira, acontece uma coisa boa que para fora de vez em quando. Jesus amado. Eu tô te ouvindo. Como você disse. Agora tá legal. É que dá picotada, aparece aquele letreiro, reconectar, né? Mas reconectando. É verdade. Mas é aquela história, quer dizer, isso mostra a firmeza eu acho que só o Abel precisa falar menos, a meu ver. Sabe, porque é aquela história, já teve essa suspensão e pode ficar marcado, quer dizer, ele não precisa disso, mas ele precisa do futebol para viver, e ele tem a intenção de cumprir, como já falou, o contrato até o final, até a saída da Leila, que aí depois é uma outra conversa, né? Então não adianta, olha o exemplo do Diniz, né? O Diniz estava lá no jogo de ontem, não sei se você viu,
eu vi a transmissão, e o Diniz, para os moldes do Diniz, estava até quietinho. Porque sabe que se você alterar o tipo de voz, se você ficar meio enraivecido, você der um ataque na beira do campo, você acaba só prejudicando. O cara tá rindo para ele, mas tá pensando outra coisa, né? Infelizmente essa é a realidade. É uma risada de deboche, de ironia. É verdade. E só prejudica o clube, né? Só prejudica o clube. Agora, e essa coisa do Dexter, hein, rapaz? O Mr. Dexter, out! Você está fora! Rapaz, que loucura! O Botafogo, Botafogo afundou. Que coisa, foi criada a SAF para dar um respiro pro Botafogo, e no entanto, o que o Textor fez aí, pelo que eu vi comentários aí nas redes sociais, e que ele se apropriou, ele usou o Botafogo, se apropriou indevidamente do clube para se enriquecer a custa do Botafogo. Um absurdo, ele foi afastado. Mas o certo seria, além disso, ele devolver todo esse erário, né, que ele lesou o Botafogo. Mas claro que isso não vai acontecer. Mas ele foi afastado. Que sinceramente, loucura, né? Me surpreendeu essa notícia. Por isso que até então, há 2 anos atrás, o Botafogo tinha ganhado o Brasileiro e Libertadores. Aí desmontou o time. Montou o time, custa de dinheiro. Está no 7º lugar, não está ganhando mais nem o estadual do Rio de Janeiro. O Botafogo virou um time praticamente comum agora. É verdade. É muito complicado esse negócio você vê, o próprio Vasco passou por isso também, entrou em recuperação judicial, e o Botafogo está entrando nesse mesmo período. Eu não sei se a lei ainda porque quando muito garoto eu fiz, para fugir da química e da física que eu não gostava, eu fiz o curso de contabilidade. Mas eu não exerço, nem poderia, porque afinal de contas não era uma vocação, era uma fuga. Então, resultado. Aí nesse curso, você sabia naquela época, o Robert, meu contador, ele deve estar rindo nessa hora que eu posso falar uma bobagem. Mas como eu estou falando de muito, na época que os dinossauros ainda estavam vivos na Terra, e eu estava neném, então o que acontece? Naquela época, era concordata que se chamava, não sei se ainda tem. E hoje já é recuperação judicial, fica muito elegante. Mas na verdade é o seguinte, se a pessoa tivesse mal das pernas, não pagando nada, chegando, principalmente se fosse firma, né, chegando quase que à falência, então era solicitado, como de uma certa forma foi solicitado para o Vasco, está cumprindo isso, Lojas Americanas está cumprindo isso, aparentemente com muito êxito, porque empresário é outra coisa, né? Então havia essa coisa, você solicitava a concordata por 5 anos. Durante 5 anos, o cara devo, não nego, pago depois de 5 anos. A justiça fazia isso para que não se perdessem os funcionários ou mesmo o clube. Só que você tem 5 anos. O que preocupa muito no Vasco da Gama é que o Pedrinho dá o coração, né, o corpo inteiro para o Vasco, e o Pedrinho avalizou essa recuperação judicial com os próprios bens. Quer dizer, se o Vasco, eu acho que vai conseguir, mas se o Vasco não consegue se recuperar ao final de um período que eu não sei se são 5 anos, ele perde os bens. Então é o mesmo se tratando do Botafogo. O Botafogo também é aquela história, é muito complicado, você vê que não é fácil não. A Silvana Curti está vendo a gente. Bom dia, Fernando. Bom dia, Silvana. Um abraço. Fala de onde, hein, Silvana? Conta aí pra gente. Vamos falando uns nomes legais dos nossos amigos que estão vendo a gente, vamos lá? Porque é aquela história, é tanta gente que vê aqui através da computação. Olha só, o Rafael Tabela Torquato. Nossa, que diferente, né? Pois é, a Alice de Melo, a Bruna Martínez, e também o Rafael Dutra. Obrigado, Rafael, em Campo Grande, ele vendo a gente. Bom, o que você espera? Porque ainda tem algum tempo, e muito pouco tempo, tem menos de 60 dias, para o início do campeonato da Copa do Mundo, né? Você acha que acho que até lá não muda nada, não muda muito pouco, né? O
caso do Palmeiras, se ele continuar jogando esse futebol convincente, sim. Porque o jogo de ontem, depois eu acabei assistindo os melhores momentos, o Palmeiras jogou, no primeiro tempo jogou, fez o gol, depois ficou meio que recuado. No segundo tempo só tomou pressão do Bragantino. E o Bragantino tentou, mas o Carlos Miguel operou pelo menos 2 milagres. Um no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, que ele defendeu uma cabeçada queima-roupa do jogador do Bragantino, e depois no segundo tempo, quase no final do jogo, que ele também fez uma defesa bem difícil, e o Palmeiras assegurou a vitória, manteve a distância de 6 pontos, e agora o próximo jogo do Palmeiras vai ser um clássico contra o Santos aqui em São Paulo, na próxima rodada. Palmeiras e Santos. E o Vasco, se não me falha a memória, vai pegar o Flamengo, rapaz. Esse que é o problema, hein? Esse que é o problema. Tá deitando e enrolando. Depois do 4-0 que fez no Atlético Mineiro ontem, você vê que o Atlético tá muito mal, né? O time do Atlético tá muito ruim. Tá quase lá embaixo, tá 2 pontos, parece, da zona de rebaixamento. 1 ou 2 pontos da zona de rebaixamento. Tá tudo embolado na parte de baixo. Eu acho que para nós vascaínos, a única esperança é que clássico é clássico, né? Às vezes acontece. Mas nunca tem favorito, né? Mas de cada... Nunca tem favorito. Não tenho, mas é complicado. Mas vai haver uma pausa. Essa pausa implica sobretudo, treinamento, né, que é muito importante, o treinamento para o futebol. Isso pode, de alguma forma, dar aos clubes medianos, que eu digo do ponto de vista do futebol, o Vasco estaria agora se manter aí na posição de média, né? Embora a distância seja muito curta para a zona de rebaixamento. Tem que ganhar uma ou duas, que é para poder aliviar. 2 pontos, né? Tá tudo embolado, tá tudo embolado. 16 pontos. Agora, no primeiro clube do Santos com 14. Agora, justiça tem de ser feita. Você falou no goleiro do Palmeiras que fechou o gol. O Léo Jardim foi responsável para que o Vasco não saísse do primeiro tempo perdendo no mínimo de 3-0. Essa é que é a realidade. Não que tenha havido tanto domínio por parte do Corinthians, não. Mas foi ligeiramente melhor, mas principalmente na finalização. O nosso Renato Gaúcho está precisando treinar a finalização. Com o Andrés Gomes hoje é o principal jogador, é aquele que está mais conseguindo dribles, tem bom recurso, tem uma capacidade de pulmão forte, porque ele corre para tudo quanto é lado e tal, mas tem que aprender, reaprender ou ensaiar cada vez mais o chute a gol, porque não adianta, você chega ao fundo do gramado, à esquerda ou à direita, e você centra a bola, o jogador está no bico da pequena área, e você centra a bola a 3 metros dele, não adianta nada. Quer dizer, fez-se um ataque e perdeu-se um ataque. Enfim, são coisas do futebol. Tem gente pior, tem o Inter tentando se recuperar lá no Sul, os times do Sul não andam bem das pernas também, problema no Grêmio, né? E parece que a dívida do São Paulo tem atrapalhado o São Paulo em campo, né? Exatamente. São Paulo também, aliás, com a maior parte dos clubes estão nessa situação, né? Apesar que o São Paulo venceu o Mirassol no sábado em Campinas, porque o jogo foi realizado em Campinas, porque o Morumbi tinha show, né? Por causa de show. O São Paulo só vai poder jogar no Morumbi, olha só, só em agosto, só depois da Copa do Mundo, só em agosto. Porque esses estados, né, foram erguidos por empresas, né? E acontece que pertence a elas. É do Corinthians, mas não é a do Corinthians a hora que ele quer, né? Isso acontece. O Palmeiras é a mesma coisa, o São Paulo também, exatamente. O São Paulo também. E penso que até a situação mesmo do Botafogo também. Embora seja Newton Santos. No estádio Newton Santos. Então é loucura. Porque acontece o seguinte, para os clubes que têm dinheiro em caixa, como é o caso do Palmeiras e do Flamengo, é difícil um time desse ser desestabilizado, né?
do ponto de vista financeiro, se tiver juízo. Nesse particular, parabéns a Leila, porque ela tem bala na agulha, que significa dinheiro. Vi uma entrevista dela dizendo: olha, o avião não é do Palmeiras, o avião é meu, mas eu empresto pro Palmeiras a hora. E ela empresta, ela aluga o avião. Ela faz isso. Não, diz que é dela mesmo, diz que é propriedade dela. O avião é dela, o avião é dela. Ela empresta o avião para o Palmeiras usar. Exato. Ela já fez isso. Ela já fez isso. E está se mostrando realmente uma grande presidente, basta ver a galeria de títulos que o Palmeiras tem, né? E o Flamengo também. E o Flamengo a mesma coisa. Está havendo agora uma querela, o presidente do Flamengo falou qualquer coisa com relação à administração do Vasco. Nesse particular, eu gosto do Pedrinho. O Pedrinho foi um grande jogador, pena que teve algumas contusões, mas ele sempre foi um bom jogador. E é um cara que aparentemente, aliás, tudo indica, né, está levando a sério a possibilidade de um dia fazer de novo, renovar a SAF. Aquela SAF do 777 foi um fracasso, também foi desabilitada, a exemplo do Dexter, né, no Botafogo, só 777 há mais tempo. Então é um ato de heroísmo você tocar um clube desse e tá naquela situação do filho do marido da Leila, né, que representa uma outra empresa que provavelmente poderá assumir o patrocínio do Vasco da Gama, mas tudo na base do si. Quer dizer, está demorando, e que tem que demorar mesmo, que é o que ele falou, tem que rever letra por letra do contrato para evitar essa coisa que aconteceu no Vasco no 777 e a coisa que também está acontecendo ainda neste ou naquele clube, né? E enquanto isso, você vê o Bragantino, que perdeu, ele pertence ao Red Bull, né? E aparentemente tem tido um campeonato estável dentro das suas possibilidades, né? Exatamente, era na época que o Bragantino tinha o Nabi Abichedi, né, que era o presidente na época. Mas o Bragantino está se mantendo, pelo menos ele não corre ainda um sério risco de rebaixamento, mas pelo que eu vejo nessa tabela do Brasileirão, eu já vejo 3 times que para mim não vão escapar da Série B. Eu vejo o Remo, a Chapecoense e o Mirassol praticamente condenados. Na minha opinião, acho que esses 3 dificilmente escaparão. Agora a última vaga está disputada, viu? Santos, Corinthians, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, está bem disputada a parte de baixo. Está bem disputada, é verdade. E agora você vê o que aconteceu com o Mirassol. O Mirassol ano passado era a sensação do campeonato. Montou um time, né? Hoje está na zona do rebaixamento. Agora chegou a realidade, né? Eu tenho muito receio, não vou dizer este ou aquele, porque eu não sei. Infelizmente, essa coisa tem um lado bom do time que não tem SAF, mas tem uma outra coisa que não é tão boa assim, porque cada vez que um presidente saía, levava uma grana de alguns clubes que eu fiquei sabendo, que eu não posso dizer porque eu não tenho prova disso. Quer dizer, então vai empobrecendo o clube, exatamente o contrário que houve com o Flamengo, que é o contrário, desde que o Bandeira, que hoje é deputado federal, assumiu, ele equacionou as dívidas de uma maneira tal, sabedor de que o clube poderia pagar. E a partir daí, as diretorias que se sucederam têm mantido esse fato, e dando então a estabilidade. Só não deram ao coitado do Felipe Luiz. Eu não digo coitado, porque é um belo jogador, é um belo rapaz e é um belo técnico. Fizeram a sacanagem. E embora você está vendo que esse cidadão, perdão, que botaram no lugar dele, tem até um apelido que é cabeça de coco. O pessoal já arranjou umas coisas assim. Ele aparentemente está indo bem com o time. De qualquer maneira, vamos ver se vivenciamos dias melhores. Quero te agradecer. Se você tiver uma novidade, fique à vontade. Tá legal. Então, voltando a falar sobre o Palmeiras, né? Ele agora vai voltar as atenções para o jogo da Libertadores da América agora nesse meio de semana contra o Cerro Porteño, e depois volta ao Brasileirão no próximo sábado às 18h30 contra o clássico contra o Santos no Allianz Parque. E isso, só que lembrando sempre que ainda vão ter o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras na 17ª rodada. Vai ser antes da Copa do Mundo.
Se eu não me engano, dia 23 de maio vai ser o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, e o jogo será no Maracanã, porque o mando é flamenguista. E se o Palmeiras mantiver esse ritmo, tá ótimo, né? Nem que for de 6-0, 1-0, 6-0, tá ótimo. 0-0 Só tá não bom. pode fazer igual ano passado, né? Tava verdade. liderando o campeonato e entregou o campeonato de bandeja pro Flamengo. É verdade, é verdade. Querido amigo, um abraço grande para você e até semana que vem, segunda-feira. Tá legal, Fernando. Tá certo. Um abraço, viu? Bom dia, boa semana. Tchau, tchau. Bom dia, boa semana para você e para todos que estão ouvindo a gente. Forte abraço, amigos.